PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá, caros ouvintes do PlantCast. Hoje vamos iniciar mais um episódio. Eu me chamo João Paulo Generoso Silveira, sou gerente de desenvolvimento de mercado na Compass Minerals, na diretoria Centro-Sul, e hoje serei o host desse nosso episódio. Comigo está aqui o Fabiano Pacenchuk, que é consultor de desenvolvimento de mercado na regional MS Sul. Fabiano, poderia dar um oi aí para os ouvintes? Olá, João. Olá, nossos ouvintes do PlantCast. É uma grande alegria estar mais um episódio desse importante PlantCast. É isso aí, Fabiano. E hoje é uma satisfação muito grande para nós receber aqui na nossa casa o Douglas Gitt, ele que é pesquisador responsável pelo setor de manejo e fertilidade do solo na Fundação MS. Douglas, seja bem-vindo ao nosso PlantCast e, por gentileza, poderia fazer uma apresentação aí pessoal e profissional sua aí para os nossos ouvintes? Olá, pessoal. Queria inicialmente agradecer o convite para participar desse PlantCast. Espero contribuir e trazer informações importantes para os ouvintes. Inicialmente, eu iniciei minha carreira acadêmica na Unesp de Ilha Solteira, no ano de 2005, concluí a graduação em Engenharia Agronômica em 2009 e, na sequência, iniciei na mesma instituição o mestrado e o doutorado, finalizando o doutorado em 2013. E daí para frente, passei num processo de seleção aqui para iniciar os trabalhos aqui na Fundação MS. E no início aqui foi demandado que a gente trabalhasse temas quanto a preparo de perfil de solo, buscando a melhoria química ao longo do perfil, focado principalmente na neutralização do alumínio e, claro, com foco nas duas culturas principais aqui dos produtores, que é soja e milho safrinha. Então, foi assim que começou um pouquinho da minha carreira profissional, Aqui é o meu primeiro trabalho, que eu estou desenvolvendo, após concluir a parte acadêmica na Unesp de Ilha Solteira. E estamos juntos aqui trabalhando com as demandas, principalmente dos nossos produtores, e atuando em loco, regional, de acordo à demanda desses produtores. Legal, Douglas. Com certeza tem muito aí a contribuir para nós. Nós estamos aí com expectativa bem grande aqui nesse nosso PlantCast. E, sem sombra de dúvidas, nossos ouvintes também estão com a mesma expectativa. Douglas, você falou que atua hoje na Fundação MS, a gente sabe da grande importância da Fundação MS em gerar informações, tanto informações na região do MS quanto a nível Brasil também. Poderia compartilhar para nós, Douglas, qual que é o principal propósito hoje da Fundação MS? A Fundação MS ela trabalha atuando principalmente na demanda regional dos produtores. Então, para isso, nós temos 12 unidades de pesquisa distribuídas ao longo de Mato Grosso do Sul. Esse número de unidades é justamente para atender às diferentes demandas regionais dos produtores. Então, atendendo os produtores dessa forma, a gente consegue acelerar muito como que a tecnologia chega aos nossos produtores. Então, a gente consegue encurtar o caminho de uma maneira muito eficiente entre as empresas, as instituições de pesquisa, as universidades. Então, a gente trabalha ligando a pesquisa, tanto de empresas, de instituições privadas como públicas, linkando esses resultados de pesquisa aos nossos produtores. Então, a gente trabalha na difusão. E a gente busca as tecnologias que vão atender as demandas regionais dos produtores. Então, é um trabalho muito prazeroso, porque a gente consegue ver a evolução dentro da fazenda de cada produtor, E isso é muito gratificante,
Então, esse é o objetivo principal da Fundação, né? É levar informações de qualidade, informações científicas, né? Pautadas em pesquisas, com rigor, né? Estatístico. Isso traz confiança para nós, né? A gente precisa ter um rigor estatístico nos trabalhos, né? E isso nos dá confiança nas informações técnicas, né? E pescar essas informações e levá-las, né, para os nossos produtores, não só os produtores, né, mas os técnicos também, os consultores, né? Então, os consultores também são um braço importantíssimo de difusão, né? A gente tem uma certa parceria, temos parceria com esses consultores, né, do MS, são quase 50 empresas de consultoria que a gente tem, né, uma ligação aqui no estado, e esses consultores, né, também difundem as nossas informações dentro dos seus produtores a qual eles assistem, né? Então, esse é o propósito da Fundação. Muito bom, Douglas. Com certeza, a Fundação MS é uma instituição com muito reconhecimento e muito prestígio a nível estadual e, com certeza, a nível nacional também, né? As informações que são geradas na Fundação, elas têm uma proporção e uma importância muito grande, né? Nesse sentido, nós estamos nos aproximando da implantação de uma safra de milho safrinha, né, Douglas? Sim. Eu gostaria de saber se você conseguiria compartilhar conosco quais os principais achados da Fundação MS para essa cultura, sobretudo na nutrição com macronutrientes, Douglas. Fabiano, a questão do milho safrinha, né, o momento de se plantar o milho safrinha, né, é um momento muito interessante, né, após a cultura da soja, né? Hoje nós temos 2 sistemas de produção muito específicos aqui no MS, né? Essa divisão de 2 ambientes de produção está muito linkado ao ambiente, né? Principalmente o solo, altitude e distribuição de chuvas. Então nós temos regiões que se produz muito bem soja, né, no verão e milho safrinha em sucessão à soja. Em outras regiões, nós conseguimos produzir a soja no período de verão e no outono e inverno nós temos que cultivar pasto, porque não há possibilidade, né, de questões ambientais e climáticas para se trabalhar o milho safrinha. Então, o ambiente nos separou esses 2 sistemas de produção, que são 2 sistemas que dão lucratividade aos nossos produtores num baixo risco, né? Então, isso é importante a gente, né, distinguir nesse momento aos nossos ouvintes. Então, a gente vai falar principalmente das curvas de resposta de macronutrientes num ambiente que a gente consegue plantar a soja e o milho safrinha em sucessão, com tetos de produção, né, pensando numa soja entre 65 e 70 sacos, né? E o milho entre 100 e 120 sacos. Isso de média, tá, gente? Lembrando que para obter essas médias, nós precisamos produzir 30% a mais e 30% a menos, né? Então, se eu estou com uma média de 120 sacos, eu estou produzindo em algumas áreas 140, 150, mas também estou produzindo ali seus 90 e 100 sacos. Então, a gente precisa explicar como que a gente está encontrando essa média. Isso é um ponto importante. Então, pensando nessa média de 120 sacos de milho safrinha por hectare, né? Se eu olhar os últimos 4 anos de pesquisa da Fundação MS, né? Até vocês podem obter esses dados no nosso site, né? No site oficial da Fundação MS e também no portal associado, né, que é uma plataforma que hoje a gente insere todos os relatórios de pesquisa, né, da Fundação MS, a gente insere nessa plataforma. Então, vocês podem obter também esses resultados. Então, se a gente analisar os últimos trabalhos da Fundação MS quanto a nitrogênio, qual que é o aumento de produtividade, né, por quilo de N que a gente coloca? Tanto no sulco como em cobertura. E, gente, é interessante, o número é 0,22 sacos por hectare por quilo de nitrogênio que a gente aplica. Então, esse número é um número que, assim, quando eu olho nos resultados anteriores,
ele varia um pouco, às vezes 0,18, às vezes 0,19, às vezes um pouco mais do que 0,22 sacos por hectare, 0,25 sacos, mas uma média em torno de 0,22 sacos de milho por hectare. Isso dá aproximadamente 13,2 quilos de milho por hectare a mais por ponto de nitrogênio que a gente coloca, tanto no suco como em cobertura. Lembrando que o suco tem um limite para pôr N, né? Não dá para a gente encher a mão, eu vou torar nitrogênio no suco do milho, não dá. O limite é 50, 55 quilos de N no suco do milho, né? Daí para frente a gente tem que ir para a cobertura, não tem jeito. E a cobertura, até em torno de 70, 80 quilos de N em cobertura, é um nível que tem os melhores patamares de lucratividade no sistema. Então, gente, essa é a melhor curva de resposta, né, que nós temos para nitrogênio e é um dos macronutrientes que mais influencia a produtividade do milho safrinha. Agora, é importante, né, a gente chamar a atenção dos nossos ouvintes, o que acontece? Vamos pensar um pouquinho em custo, né? Vamos fazer umas continhas de boteco, né? Continha bem simples e rápida. Hoje, o milho, vamos supor o milho aí a R$70 o saco, né? Isso dá R$1,16, né? Por quilo de milho. Isso é quanto está valendo o milho hoje, um preço muito bom. Quanto está custando uma tonelada de ureia? Vou dar o exemplo da ureia, né? Em torno de R$2.900 uma tonelada de ureia, com 45% de N. Então, se a gente vê o custo da ureia, está em torno, por quilo de nitrogênio, está em torno de R$6,50. Então, se a gente pegar o quanto que eu consigo aumentar por quilo de N, que é em torno de 13,2 kg de milho, né, de grãos de milho, vezes o custo de 1 quilo, né, o preço de 1 quilo de milho, que é R$1,16, eu tenho em torno de R$15 a mais de milho, né, por hectare. E o custo do N é R$6, em torno de R$6,50. Então, eu tenho uma sobra de aproximadamente R$9 por quilo de nitrogênio que a gente investe na lavoura. Então, gente, é muito rentável. Ainda mais o milho a R$70 o saco. Então, eu posso, se eu pegar as curvas de resposta de potássio, de fósforo, gente, nada chega, né, a esses valores que a gente está mostrando aqui para vocês. Não tem. Agora, lembrem-se, né, nós precisamos ter um ambiente corrigido para macronutrientes, né? De uma maneira geral, nós trabalhamos os macronutrientes, né, conforme as tabelas de extração e exportação, né, que são em torno de 10 quilos de P2O5 por tonelada de milho, de soja, 10 quilos por hectare de P2O5 por tonelada de soja e 9 quilos por hectare de P2O5 por tonelada de milho, que dá em torno aí, conforme os patamares de produtividade que eu mencionei anteriormente, dá em torno de 100 a 110 quilos de P2O5 hectare ano, né? E quanto ao potássio, 20 quilos por hectare de K2O por tonelada de soja e 6 quilos por hectare de K2O por tonelada de milho, que dá em torno de 120 quilos de K2O por hectare ano no sistema. E esse aporte de fósforo e de potássio a gente faz antes do plantio da soja. E o milho a gente faz só com nitrogênio, tanto em suco como cobertura. Então daí o porquê da gente ter tão certo o quanto que eu consigo aumentar em sacos por hectare de milho por ponto de nitrogênio, de acordo com os trabalhos que a gente tem na Fundação MS. Então, pessoal, de uma maneira geral, né, a gente tem que ter os componentes químicos do solo corrigidos para a gente ter esse fator de aumento que a gente está mostrando para vocês aqui hoje. Douglas, você compartilhou aqui informações bem relevantes, né, falando um pouco das curvas de respostas e das quantias que a gente deve se atentar aí para nitrogênio, fósforo e até o próprio potássio aqui quando a gente fala numa adubação
principalmente fósforo e potássio pensando no sistema e nitrogênio pensando na cultura do milho. Mas vamos enfatizar aqui, Douglas. Por exemplo, o agricultor ele pretende produzir lá suas 120 sacas de milho. Qual que seria a recomendação mais adequada para esse agricultor na questão do nitrogênio, Douglas? Ô, João, interessante. Vamos trazer um pouco desses números para a prática, né? Vamos considerar o ambiente primeiro, né? E na sequência a gente vai fazer uma conta conforme a exportação. Então, se a gente olhar o ambiente, por que eu menciono o ambiente? Porque é importante a gente fazer a conta dos créditos de nitrogênio que o nosso sistema nos proporciona. Então, inicialmente, pensando em extração de nitrogênio pela planta do milho. Pensando em extração, acontece em torno de 1,5 quilos de nitrogênio, né, por saco de milho. Isso é extração, tá? Falando só em nitrogênio. Então, 1,5 quilos de nitrogênio por hectare por sacos de milho. Então, pensando em extração e quanto que o milho precisa conforme a expectativa de produtividade. Então, considerando essa conta, 120 vezes 1,5, a gente vai precisar aplicar 180 quilos de nitrogênio, né? Porém, nós temos créditos no sistema. Quais são eles? O primeiro é a nossa matéria orgânica linda, maravilhosa, que a gente precisa acrescentar ela cada vez mais, intensificando o nosso sistema plantio direto e aportando em torno de 12 toneladas de matéria seca, hectare e ano, tá bom? Olha, gente, é importante esse número. Um exemplo, a cada 1% de matéria orgânica que a gente tem no solo, disponibiliza 20 quilos por hectare de nitrogênio. Isso é uma informação do nosso professor Malavolta. Então, se eu tiver um solo com em torno de 3% de matéria orgânica, a gente vai ter um crédito de nitrogênio em torno de 60 quilos de nitrogênio hectare ano. Agora, lembre-se que a gente não vai consumir isso sem aportar massa vegetal no nosso sistema plantio direto. O aporte de massa vegetal tem que ser constante. Então, isso é um crédito que a gente tem no nosso sistema. O próximo crédito é quando a gente está no sistema em sucessão à soja, uma importante leguminosa. Eu capricho no meu bradyrhizóbio, na minha inoculação. Eu capricho na minha soja no azospirilo, faço 2 gêneros de bactérias na nossa soja. Então, quando eu tenho um sistema equilibrado, nós temos um aporte de em torno de 18 a 20 quilos de nitrogênio por hectare, quando o milho está em sucessão à soja, certo? Então, mais 20 quilos. Então, de uma maneira geral, nós temos em torno de 80 quilos de nitrogênio hectare ano de crédito do nosso sistema. Agora, gente, aquilo que a gente aprendeu lá, que quanto maior o teor de matéria orgânica no nosso solo, menor é a resposta a nitrogênio, isso é válido, tá bom? Por isso que eu estou fazendo raciocínio com vocês conforme a extração de nitrogênio, conforme a expectativa de produtividade. Então, tomem cuidado, analisem cada talhão de vocês para vocês terem uma ideia de qual o potencial do milho de resposta ao nitrogênio interagindo com a matéria orgânica do solo. Isso é válido. Então, a conta inicial de 180 menos 80, a gente precisa aportar 100 quilos por hectare de nitrogênio no nosso sistema para ter um milho próximo aí a 120 sacos. Não falei nesse momento de eficiência dos fertilizantes quanto a nitrogênio. Então, vamos ficar só nessa conta. Agora, vamos fazer a conta de exportação. Quanto que o milho exporta de nitrogênio? 1 quilo de nitrogênio por saco de milho. Então, se a gente fazer a conta conforme a exportação, a gente tem que aplicar aqui 120, em torno de 120 quilos por hectare de nitrogênio no nosso sistema. Por que eu prefiro a conta da extração? Porque ela correlaciona com o ambiente. Então, vocês entenderam o quanto que a gente tem de crédito de nitrogênio no nosso sistema? Então, diferente dos outros macronutrientes, fósforo, potássio, que a gente leva o raciocínio de aportar aquilo que é
né, exportado, faz sentido. Agora, para nitrogênio, não, porque a dinâmica é mais complexa no ambiente de produção. Então, a gente tem que raciocinar o nitrogênio sempre com base a extração e não a exportação, porque dessa forma a gente faz uma adubação mais equilibrada no nosso sistema. Esses são os pontos, né, de uma maneira assim, bem prática e mais rápida, né, que a gente tem que tomar o cuidado quanto a nitrogênio no nosso sistema. Legal, Douglas, muito bom aqui. Então, primeiro observar a extração da cultura e depois, né, sempre analisar o sistema onde está inserido, né, onde será a cultura que antecedeu o milho, se foi a cultura da soja, né, o quanto que a soja já está deixando aí também no sistema. Muito legal aí, Douglas. É isso aí. Agora aqui, após as explanações aqui sobre macronutrientes, aí, muito legal a forma como você abordou e trouxe esse conhecimento aos nossos ouvintes. Eu gostaria de aproveitar, Douglas, e de entender um pouquinho assim, qual que é a sua experiência em relação à questão de micronutrientes para a cultura do milho, Douglas? Poderia compartilhar com a gente? Ô, João, muito interessante a sua pergunta. E eu gostaria de linkar ela com a questão dos macro também, para a gente entender isso de uma maneira, né, conjunta, né? Os fatores de aumento que a gente mostrou de resposta à produtividade por quilo de nitrogênio, que a gente mencionou lá anteriormente, a gente precisa ter um solo com macronutrientes equilibrado, né? E esses macronutrientes, eles têm que estar no ambiente de baixa acidez e ausência de alumínio tóxico ao desenvolvimento das culturas. E é interessante que o milho é uma das culturas que mais sente a presença de alumínio no solo. Ele é penalizado por estar sendo cultivado num ambiente que a distribuição de chuvas vem se reduzindo, então a umidade de solo vem diminuindo, né, ao longo do desenvolvimento e do aumento da demanda de macronutrientes dela, né? Então, à medida que, né, isso acontece no solo, a gente, de uma maneira geral, aumenta a disponibilidade, né, de alumínio principalmente, né? E a gente tem que corrigir esse alumínio. Então, isso é um ponto principal que a gente tem que abordar, né? Isso é feito com calcário, né? O gesso não corrige acidez de solo, né? Então, a gente precisa trabalhar a reposição de calcário de uma maneira mais intensiva. A nossa sugestão é que a cada 2 anos entre com aporte de calcário nesses sistemas. Então, a gente começa a entender que para atingir esses tetos de produção, a planta acaba acidificando mais o solo, né? Porque ela fica mais ávida, né, a absorver macronutrientes, principalmente catiônicos, né? Cálcio, magnésio, né? Isso acaba gerando acidez no solo, né? Tanto a soja como o milho, né? Porque ela, né, absorve mais nutrientes e para controlar isso ela acaba acidificando mais, né, o solo. Então nós estamos num ambiente de tetos de produção maiores e em ambientes que a gente acidifica mais o solo. Então, para controlar esse balanço, a gente está entrando mais vezes nas áreas com aplicação de calcário e até mesmo com doses maiores de calcário. Para fazer a manutenção de em torno de 50% a 60% da CTC com cálcio, em torno de 20% de magnésio e 3% de potássio na CTC. E nós estamos criando um ambiente, né? Se a gente olhar aquela tabelinha do professor Malavolta quanto à disponibilidade de nutrientes, a faixa pH adequada, né? Pensando em cloreto de cálcio, ela está em torno de 5,4, né, até 6,4. Essa é a faixa. E o ideal é 5,9 em cloreto de cálcio. Então, nessa faixa ideal, a gente começa a indisponibilizar alguns micronutrientes metálicos, né? Gente, não podemos nos preocupar. E agora, João, entrando nessa questão de micronutrientes. As reposições de calcário, a gente precisa perder o medo de fazer a reposição de calcário das nossas áreas, né? Havia aquele estigma, né, lá de trás, que eu tenho que tomar cuidado com a dose de calcário, senão a gente vai indisponibilizar micrometálico. Gente,
se for errar no calcário, errem para mais. Micronutriente a gente corrige de uma maneira muito fácil, tanto em solo como em reposição via folha. Isso é mais fácil. Agora, o difícil é eu ter um ambiente com alto teor de alumínio e acidez e a gente ter que fazer um revolvimento de solo. Isso sim fica caro, né? E fica caro e não fica sustentável, porque a gente vai degradar a matéria orgânica. Isso é um crime. A gente precisa preservar matéria orgânica e carbono no nosso solo. Então, esse é um fato que está acontecendo atualmente, né? Então, a gente precisa entrar, né, com mais vezes para aportar calcário no nosso ambiente de produção, né? E até mesmo isso, a conta é em torno de 1 a 1,5 tonelada hectare ano. Essa é a conta do nosso sistema para neutralizar a acidez. Então, a gente precisa fazer esse aporte. Então, nesse ambiente, o que começa a acontecer com o micronutriente, né? Aí a gente começa a discutir um pouquinho sobre micro, né? Os nossos solos são pobres, principalmente em boro, zinco. Isso em solo argiloso, né? Solo com mais de 50% de argila, com CTC vamos colocar entre 10 até, entre 100 até 150 milimol de cargas, né? Pensando nesse teor de argila, esse solo é muito pobre, principalmente em boro e zinco, em 99% dos casos, tá, gente? Isso vai ter problema de boro e zinco. Quando você vai para solos de textura média e solos arenosos, soma-se aí o cobre. Então você vai ter problema nessas áreas de solos mais médios de boro, zinco e cobre. Isso acontece em 99% dos casos. Então nós precisamos cuidar da correção desses micronutrientes. Isso é feito via solo, inicialmente. Correção, gente, sempre via solo, né? Como que a gente faz essa correção? Tem alguns produtos, né? Vou mencionar fontes aqui, né? O Lexita e oxsulfato de zinco, né? Para solos pesados, solos argilosos, né? A gente faz a correção com essas duas fontes. Alternativas ao Lexita, né? Tetraborato de sódio é um exemplo. Agora é importante a gente corrigir e utilizar essas fontes, né, nesse momento de correção. Essas fontes não precisam ser incorporadas ao solo, a gente pode aplicá-las em superfície nesse momento de correção. Agora, o que vem de novidade? Não tentem, gente, corrigir os micronutrientes de uma vez só. A dinâmica deles no solo é complexa. E como a gente está intensificando a calagem, eu tenho que fazer num ano diferente do ano que eu fiz a calagem, principalmente devido ao zinco, né, da indisponibilidade de zinco que a gente pode causar nessa superfície do solo, né? E outra coisa, boro, a dinâmica de boro no solo, há uma controvérsia, né, pela ciência. Uns comentam que parte é adsorvido, outros que parte é lixiviado. O fato é que aumentar o teor de boro no solo é uma missão quase, não digamos impossível, né, João? Mas nós estamos encontrando os mecanismos para a gente aumentar os teores de boro no solo, alternando fontes, né? A gente não pode ficar trabalhando sempre uma fonte, né? Então a gente tem que trabalhar, às vezes, uma fonte de liberação mais gradual, alternar com ácido bórico, com octaborato. A mensagem que a gente passa é que analisem o solo, né, e tomem um processo nessas áreas de elevação desses teores de boro no solo, né, almejando 0,6 miligramas no primeiro momento. Quase todas as áreas vai ter em torno de 0,2, 0,3. Vamos corrigir isso para 0,6 nesse primeiro momento. Depois, atingimos esse nível no solo, vamos trabalhar, almejar 0,8. Chegamos em 0,8, vamos deixar em 1 miligrama, né? Porque as áreas de alto teto de produção estão nessa faixa de teor de boro no solo. Agora, não queiram fazer isso de uma vez só, porque a gente não vai conseguir. Tem que fazer isso, uma correção, pelo menos a cada 2, 3 anos, a gente ter um processo de correção de boro, principalmente nas nossas áreas. Agora, zinco é um pouco mais fácil a gente corrigir, né? A dinâmica é um pouco mais fácil.
E para as áreas de solos mais leves, gente, o cobre, né? A gente tem que buscar pelo menos 1 miligrama de cobre nessas áreas, né? E a fonte que a gente utiliza é o oxalfato de cobre, semelhante ao zinco, né? Caso precisar fazer o manganês, que assim, são raras as exceções, a fonte também é oxalfato de manganês, tá? Mas, gente, os principais são esses, boro, zinco e cobre, né? Isso, correção via solo, né? Muito legal, Douglas. Uma aula aí pra gente aí. Ô Douglas, só uma dúvida que ficou aqui. Você falou que o alvo, né, a ser alcançado quando a gente fala em boro é 1 miligrama por decímetro cúbico. Da mesma forma, o cobre, principalmente em solos de textura mais leve. E zinco, qual que é o nível que vocês buscam aí, né, como nível alvo aí para estar corrigindo na questão do zinco? A correção a gente busca em torno de 2 miligramas por decímetro cúbico, João, com a possibilidade de melhores respostas entre 3 e 4 miligramas por decímetro cúbico. As áreas de alto potencial de produção e pensando, claro, na nossa discussão aqui, que é o milho, né? Que assim, o milho é muito responsivo ao zinco, né? Então a gente tem que buscar, né, a correção desse importante micronutriente também no solo. Douglas, muito legal essa questão, tanto dos macro quanto dos micronutrientes, mas tem uma máxima que ela fala que para cada problema que nós resolvemos, nós criamos outros tantos, né? Nesse sentido, e tendo em vista que a agricultura é algo totalmente dinâmico, né? O que nós podemos esperar de novidade para as próximas safras? Conta para nós o que você, junto com toda a equipe da Fundação MS, estão buscando novidades para as próximas safras. Legal, Fabiano. Com certeza. Eu fico muito ansioso para ir colhendo os trabalhos e analisando, né? Só que eu tenho um problema. É difícil me incomodar um resultado, porque eu fico discordando muito dele, né? Até ter a certeza que aquele resultado realmente é aplicável nas áreas, né? Então, a gente começou a colher os trabalhos, né? E o que a gente já pode até dar uma adiantada dessa safra, né? Nós estamos assim com uma expectativa muito boa na questão de produtos que trazem uma eficiência melhor em relação aos carbonatos, né? E aos óxidos, né, atuais. Então, em breve, acredito que a gente vai ter atualização nesse sentido, né, falando um pouquinho de macro e essa questão de manutenção da acidez do solo, né? Então, acredito que vai ter uma evolução nesse sentido, né, quanto à neutralização da acidez e disponibilidade de cálcio e magnésio, né? Quanto a micronutrientes, né, pensando hoje, atualmente na fundação, como a gente trabalha sempre linkado ao produtor, não há assim grande demanda, né? Pelo menos nos últimos anos, eu estou aqui, já vai fazer 8 anos agora em setembro, né, desse ano, não tinha até então demanda para micronutrientes via foliar no milho, né, no milho safrinha. A gente estava ainda num processo de correção da acidez, de entender a questão de resposta do milho, né, nesse ambiente para macronutriente. E um ponto interessante que assim a gente, né, o produtor vem entendendo essa importância é da gente ser rápido em também semear o milho safrinha, né? Então é importante a gente ter o critério na soja, claro, né? A soja é a cultura que capitaliza, né, o produtor. Porém o milho, né, está ficando interessante no cenário econômico, né? E tem um dado da fundação que é bem bacana quanto à produtividade do milho, né? Então, de acordo com a época de semeadura, pensando no final de janeiro até o início de final de março, começo de abril, o milho, a cada um dia de atraso no plantio, nós perdemos 2,5 sacos de atraso no plantio. Então, isso é muito drástico, né? Então, o primeiro ponto, a gente teve que ser eficiente na janela de plantio do milho.
Então a gente precisa plantar o milho o mais rápido possível para aproveitar essa umidade de solo, né? E nesse milho plantado de uma maneira mais adequada, né, no início da janela, potencializando a maior parte da janela de plantio, nós estamos encontrando melhores respostas do nitrogênio, né? Isso está acontecendo devido à melhor eficiência da aplicação, por estar num período de boa distribuição de chuva, né? O milho consegue assimilar esse nitrogênio de uma maneira mais eficiente, né? E está sobrando janela no final para a gente começar a rotacionar, né? Eu sempre chamo a atenção do nosso produtor nesse sentido, né? Vamos procurar ser eficiente em toda a janela, né, do ano agrícola, né? E esse fechamento, né, de plantio, ele tem que acontecer até o dia 20 de março, no máximo. Daí para frente, a gente já corre um risco muito grande de problemas de geada, de estresse hídrico, né? E essa janela é uma oportunidade para os nossos produtores de rotacionar o nosso sistema, né? De fazer um plantio de uma cultura, por exemplo, aqui para nós, seria da braquiária em consórcio com alguma leguminosa. Pode ser Crotalária spectabilis, Crotalária ocroleuca, pode ser aveia, pode ser o trigo. Então, assim, pode ser até mesmo o sorgo, né? Tanto o granífero como o forrageiro. Dessa maneira, a gente começa a trabalhar a biologia de solo, porque o sistema hoje de soja e milho, ele está com alguns problemas, principalmente com o nematóide das lesões radiculares aqui nas nossas regiões, né? E esse cultivo ali de início de abril, né, a gente pode colocar uma planta de cobertura que melhore essa questão, né, de nematóide das lesões radiculares, principalmente pratilencos e rotilencos, né? Então abre janela para a gente melhorar a nossa biologia de solo, que é um fator muito importante no nosso sistema, e até mesmo de patógenos de raízes, né? Principalmente macrofomina. Então a gente precisa, em algum momento, fazer uma rotação nesse ano agrícola. Então, Fabiano, seriam esses os pontos, né? Agora, como a gente está se tornando eficiente na janela de plantio, na escolha do material genético, na questão de melhoria da biologia de solo, está abrindo potencial para investimento em micronutrientes também. Então, você entendeu que é gradativo? As tecnologias, elas vão entrando naturalmente no sistema, porque o produtor vem conseguindo inserir tecnologias de influência mais macro na produtividade do sistema, né? Não que micronutriente, a influência seja micro também, não. A influência às vezes é até macro na produtividade, é só a gente manter o equilíbrio. Então, agora nessa safrinha, depois da gente orientar todo esse processo de melhoria, de inserção de tecnologias nesse ambiente, né? Atualmente há demandas de investimento de micronutrientes em milho, foliares. Então, eu acredito, se a gente olhar nas revisões de literatura das nossas instituições de pesquisa, que assim vem fazendo um trabalho excelente, vem nos ajudando muito nesse sentido, né? A resposta, sim, né? Às vezes de aplicações de doses pequenas, né? Com respostas macro, né? No aumento da produtividade. Então, esses trabalhos vão a campo agora, né? Para a gente trabalhar um pouco mais as curvas de calibração nesses trabalhos de milho safrinha, mas lembre-se, né, que esse trabalho foi instalado na melhor janela de plantio, com um posicionamento genético adequado, numa área que não tem problema de impedimento químico, uma área que está iniciando um processo de rotação, e agora a gente está nessa fase de detalhe, né? Então, a gente está procurando empilhar as tecnologias, só que aos poucos, né, para que, né, o nosso produtor, né, também, né, compreenda a importância de todo o processo, né? E eu gostaria só de também pincelar um ponto importante, né, que é a questão da gente
começar a utilizar fontes nitrogenadas com tecnologias agregadas. Então, isso é um ponto que a gente está começando a trabalhar um pouco mais também, para se trabalhar fontes de eficiência mais interessante, né? Isso, claro, né? Agregando mais sustentabilidade ao nosso sistema, né? Ajudando, né, a aumentar as produtividades e utilizar os macronutrientes de uma maneira mais eficiente também no sistema de produção. E gente, a parte biológica no milho também tem que ser ressaltada, né? A Embrapa fez um trabalho excelente, Embrapa Soja, quanto, né, na pessoa da Maria Ângela Hungria, quanto à utilização de azospirilo no milho, né? Um trabalho excelente que é uma tecnologia que está dando retorno para nós de uma maneira muito positiva, né? Então, isso, né, esses são um pouquinho dos pontos que eu gostaria de ressaltar nessa questão, né, de novos trabalhos, de novas orientações quanto às tecnologias atuais para milho safrinha. Né? Excelente, Douglas. A ideia é buscar o efeito sinérgico entre as tecnologias, né? E que isso seja inserido no nosso sistema de uma maneira gradual, mas também de uma maneira bem natural. Que toda tecnologia Legal. Que de fato seja inserido, ela já tenha um papel a ser desenvolvido, mas também ela tem uma base que a suporte. Não sei se eu fiz a leitura correta, Douglas. Perfeito, você resumiu, Fabiano. É isso aí, cara. Essa é a orientação, né, que a gente passa aos produtores, né? E lógico, linkado às empresas, às instituições, né, de pesquisa, às universidades, para que essa informação chegue de uma maneira bem, né, clara aos nossos produtores, né? Muito bom, Douglas. João, a conversa foi muito prazerosa, sequer eu vi o tempo passar. Gostaria de agradecer, então, pela oportunidade de gravar mais um Plantcast e nos vemos nos próximos episódios. Legal, Fabiano. Obrigado aí pela participação. E eu vou passar a palavra aqui para o Douglas Gitt aí para ele fazer o fechamento aí nesse nosso episódio aí do Plantcast. Douglas, está contigo a palavra aí, Douglas. Bom, pessoal, eu acho que de uma maneira, né, mais resumida, é importante a gente olhar o sistema como um todo, né? E cada encaixe de culturas no nosso ano agrícola tem que ter eficiência máxima, né? Para que dessa forma a gente consiga tirar o máximo, né, de proveito do nosso ambiente de produção e trabalhar da maneira mais sustentável possível, buscando, né, o equilíbrio econômico. Então, a gente precisa trabalhar o solo de uma maneira eficiente. O sistema plantio direto, ele é uma tecnologia que a gente precisa preservá-lo, né, de uma maneira com muito cuidado. A questão de diagnóstico, né, da parte de solo, hoje, atualmente, nós precisamos observar 3 pontos, né? Então, tanto não é só a química de solo, como a gente abordou de uma maneira mais intensiva hoje, né? Mas também com um olhar físico. E o olhar físico, gente, o melhor indicativo é a planta. Então, a planta mostra para nós como que está o relacionamento dela com o solo, né? E essa questão física, ela é muito visível no desenvolvimento da planta como um todo. E, atualmente, a questão biológica, né? Que está sendo dando um enfoque, né? Na questão da análise biológica do solo. Então, esses 3 pontos, né? Eles têm que caminhar juntos, né, para que a gente consiga preservar o solo, que é o nosso bem maior. Então, de uma maneira bem resumida, gente, eu acho que esses são os pontos, né, que eu ressalto nesse momento, né, e continuamos à disposição de vocês, né, para orientá-los da melhor forma, né, e sugerir algumas técnicas que podem trabalhar nesse sentido. Isso aí, Douglas. Nós da Compass Minerals Plant Nutrition agradecemos você aí pelas informações compartilhadas e também gostaríamos de parabenizá-lo aí pelo trabalho que você vem desempenhando aí na Fundação MS e vem transformando e agregando cada vez mais para o agricultor aí na região. E é isso aí, nossos ouvintes. Dessa forma, a gente encerra mais um Plantcast. Não perca os próximos episódios. Até mais!
O Plantcast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre. O agro cresce.